Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiências acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, com o objetivo de serenar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente. E agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. A vizinha. Em uma cidade existia uma mulher que morava sozinha e tinha como vizinhos um casal de idosos. Então essa mulher lavava as roupas e as colocava em seu varal. E a senhora idosa, lá dentro da casa dela, olhava as roupas no varal e dizia ao marido dela: "Olha, velho, como aquela vizinha é desmantelada. As roupas dela, ela lava e ficam todas sujas." E o velho, sentado em sua cadeira de balanço, ficava quieto e não fazia comentários sobre aquilo ali. Então a vizinha tornou a lavar as roupas e a colocá-las no varal. E a velha, sentada na cadeira de dentro da casa dela, comentou novamente com o velho: "Olha, velho, aquela vizinha é muito porca. Ela lava as roupas e ficam todas sujas. Como que pode ser assim?" E o velho, sempre lendo seu jornal, preferia não comentar. Então um dia, o velho, indignado com a sua esposa, levantou-se mais cedo. A velha nem perguntou o porquê. Então a vizinha lavou as roupas brancas e deixou-as limpas, como nunca. E a velha sentada em sua cadeira fazendo tricô e o velho lendo o jornal. E a velha comentou: "Olhe, velho, parece que a vizinha fez algum curso para aprender a lavar as roupas. Ou então alguém lavou as roupas para ela. As roupas estão branquinhas." O velho levantou-se, colocou o jornal em sua cadeira e disse para a velha: "Não foi a vizinha que fez curso e ninguém lavou as roupas dela. Hoje, quando levantei mais cedo, lavei as janelas daqui de casa." Autor desconhecido. Essa história, ela nos remete a várias reflexões, e uma delas é a capacidade que a gente tem de julgamento e de criticar os outros. Como a história diz, nós estamos olhando o outro através dos nossos olhos, com base nas nossas experiências, através da nossa história. E temos vamos dizer assim, a mania de julgar ou de criticar o outro com base nos nossos olhos, com base no que é aquilo que a gente acha que é correto. Com base nisso, você começa a julgar o outro e começa a achar que o outro está tendo uma atitude errada, uma atitude errônea. Esse é o motivo, muitas vezes, das desavenças e dos vários problemas que a gente tem no dia a dia, seja no nosso relacionamento familiar, seja no nosso relacionamento no trabalho, seja no nosso relacionamento no dia a dia, como um todo. A gente julga o outro com base naquilo que a gente acha que é certo. Claro, cada um tem a sua experiência, e a gente só reconhece aquilo que a gente já vivenciou, Então é normal, acaba sendo até um pouco natural a gente julgar, a gente acabar reconhecendo no outro e buscando no outro aquilo que a gente reconhece na gente, com base nas experiências que a gente tem. Então, um ponto de reflexão aí é perceber que às vezes, a grande maioria das vezes, o outro tem os motivos dele para agir daquela maneira. E muitas das vezes o outro está agindo de maneira correta, por mais que a gente ache que o outro está agindo erroneamente. O exemplo aqui da senhorinha. A senhorinha achava que a vizinha estava lavando as suas roupas e deixando imundas no varal. Só que ela não se deu conta de que, na verdade, o problema estava nela. Ou seja, quem era desmantelada, quem não dava conta dos seus serviços, dos seus afazeres domésticos, na verdade era a própria senhora, que não lavou a janela dela corretamente. Precisou o marido, percebe que o marido em momento algum nem critica a senhora e nem fala nada, ele simplesmente fica quieto. Ele fica quieto e ele percebe uma atitude
errada, né? Uma atitude de injustiça para com a vizinha, ele vai lá e resolve o assunto. Ele resolve lavar a janela. Ele poderia, no primeiro momento que a mulher reclamou da vizinha, ele falar: você está maluco? Você não está vendo que a sua janela está suja? É um absurdo o que você está fazendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele preferiu ficar quieto e esperar que ela acordasse, que ela revesse os atos dela por ela mesma. O que não aconteceu. Aconteceu mais uma, duas, na terceira ele falou: bom, então já que ela não olha mesmo, eu vou dar um jeito nisso. Porque, afinal de contas, a casa também é minha, eu também estou envolvido nessa situação, então eu vou resolver essa situação. Ele foi e resolveu a situação. E com isso ele demonstrou para a senhorinha que, na verdade, quem estava errado era ela, e não a vizinha. Então, muitas vezes, vocês já pararam para pensar o quão a gente julgar ou a gente se preocupar com a atitude do outro, o quão isso nos traz uma energia negativa, o quão isso nos traz um sofrimento até às vezes, né? Isso é muito comum, vamos falar em um relacionamento, né? O marido e a mulher. Você tem que, né? Vamos dar o exemplo clássico da pasta de dente. Você tem que pegar a pasta de dente por baixo, começar a apertar por baixo, não apertar no meio da pasta de dente, né? Isso às vezes é motivo de uma briga horrível entre casais. Porque eu já falei para você que o certo é assim, ó, pegar por baixo e você vai e aperta no meio, eu não gosto assim. Isso, e a gente às vezes só, né, quem gosta de apertar a pastinha de dente de baixo, né, sofre porque o outro vai e aperta no meio. E aquilo, ela fica inconformada, como é que pode não ter uma atitude assim, não custa nada, o mesmo trabalho que vai ter para apertar a pasta de dente no meio, aperta embaixo e faz direitinho. Mas a gente esquece que o outro é o outro. E ele tem os seus motivos, ele também tem um risquinho no dedo como você. E ele age da forma com que ele acha que é correto. E quantas vezes a gente não entra em linha, a gente sofre terrivelmente. Isso pode causar até doença. Imagina, eu já falei para o meu marido para ele usar a pasta de dente direito e ele não usa. Né? Isso pode ser o início de um divórcio. Imagina uma pasta de dente ser o início de um divórcio? Pode, porque você começa a se indignar e aí se encasqueta, né? Ele tem que fazer do jeito que eu acho que é certo. Né? Ele tem que usar a pasta desse jeito. Né? E a gente não se dá, às vezes, a oportunidade de se abrir ao diálogo, a entrar num acordo. Cada um, eu gosto de apertar embaixo, você gosta em cima, olha, mas é por isso, ó, por que você não faz assim, 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 assim? E num diálogo as coisas se harmonizam, a gente entra num acordo, né? Nem tanto para você, nem tanto para mim. Ou, né, na nossa conversa, eu vejo que a sua apertar no meio é melhor, então a partir de hoje vamos apertar a pasta de dente no meio. Ou na nossa conversa percebemos que apertar embaixo é melhor, então a partir de agora vamos apertar a pasta de dente embaixo. A importância do diálogo na nossa relação, no nosso dia a dia. Porque, gente, a gente analisa o outro com base na nossa experiência, mas o outro tem também a experiência dele. E como a senhorinha, às vezes a gente está errada e está criticando e reclamando do outro, e o outro está fazendo as coisas certinho. A vizinha estava lavando a roupa dela branquinha, estava tudo branquinho. Né? A gente às vezes acha que está correto o que a gente faz, porque, né, a gente se arvora a ser o dono da verdade, o dono do correto, mas a gente não vê o todo, a gente não sabe a história do outro. Para o outro aquilo pode ser correto, e a gente quer o errado da história de estar criticando o outro que está agindo do jeito que ele quer agir. Porque é muito comum a gente dizer, né, eu gosto que me respeite, né, respeite minhas vontades, respeite o meu livre-arbítrio, me respeite, você me deve respeito, mas você respeita o outro. Né? É comum a gente falar, eu respeito sim, desde que a gente fala, eu respeito, imagina, eu respeito a vontade do outro, desde que o outro age do jeito que a gente quer, né? Quando o outro, não, mas tem que ser assim, imagina, então eu vou usar, né? Tem que ser assim, a pasta de dente por baixo é muito melhor. Mas e se apertar no meio também pode ter suas vantagens? Quem diz que ele está errado? A pasta não está saindo do mesmo jeito? Ele não está conseguindo escovar o dente do mesmo jeito? Percebe?
A gente se avora, às vezes, sendo dono da verdade, sem saber a história do outro. E às vezes a gente sofre, isso chega a causar doença, porque a gente quer mudar o outro com base naquilo que a gente acha que é certo. É certo, vou dar um outro exemplo aqui, não é certo dormir à tarde. Vamos dar um exemplo aqui hipotético. Não, porque dormir logo após a comida vai te fazer mal. Se acabar de almoçar e dormir, isso vai te fazer mal. Mas se aquela pessoa tem um organismo que a vida inteira fez isso, não faz mal, o organismo dela está acostumado. E aí você sofre, você fica sofrendo. A pessoa deita para dormir, meu Deus, ele vai morrer, meu Deus. E você fica sofrendo, a pessoa lá cochilando, dormindo gostosinho, tranquilo. E você sofrendo, né? De faltar o ar, meu Deus, fica angustiado. Enquanto a pessoa não acordar, você vai lá toda hora ver se a pessoa está respirando. Você sofre por uma atitude que o outro faz naturalmente. Porque você acha que aquilo é errado. Mas para o organismo dele não é errado. Para o organismo dele não acontece nada demais. Para o organismo dele, dormir após a comida, muito pelo contrário, faz até bem. Percebe, minha gente? O quão a gente às vezes sofre, esperando que o outro tenha uma atitude que a gente acha correta, com base na nossa, nosso olhar, para fora, e às vezes a nossa janela que está suja, o outro está agindo direitinho. Quantas, gente, esta situação especificamente falando, isso é motivo para guerras, isso é motivo para uma série de desavenças que acontecem no mundo. A gente olha com base na nossa verdade e acha que o outro tem... Mas é verdade, mas me disseram que isso é verdade, ele está agindo errado. Ok, e se ele quer agir errado? Quem é você? Se Deus, quem acredita em Deus, a grande consciência cósmica, o nome que você queira dar a essa energia que toma conta de todos, que faz isso aqui tudo ser organizado, que faz isso aqui tudo, as coisas funcionarem, o nome que você queira dar a essa grande energia, permite que aquela pessoa age daquela maneira, por que eu serei o justiça da história? Com base na verdade que eu acho que é uma grande verdade. Eu não sei a história do todo. De repente eu estou olhando por uma janela suja. Eu não sei. Aí você deve estar se questionando. Então quer dizer que eu não devo julgar ninguém? Preferencialmente não. Se algo te incomoda no outro, dialogue. Vamos dialogar. Vamos sentar e vamos explicar. Olha, por exemplo, a senhorinha aqui da história. Se ela tivesse se dado, em vez de ficar sentada dentro da casa dela, criticando só a vizinha, se ela tivesse, na primeira vez que ela olhou a vizinha lavando a roupa suja, do olhar dela, nossa, tá suja, será que ela tá com algum problema? Será que ela não enxerga? Será que ela gosta de lavar a roupa mesmo assim? Eu posso ir lá ajudar, ensinar ela, eu sei como deixar, de repente ela não sabe tirar aquela sujeira do lençol, eu posso ensinar ela uma prática de deixar o lençol branco. Vou lá conversar com ela, quem sabe vou perguntar se ela quer ajuda, quem sabe? Se ela tivesse feito isso, na hora que ela tivesse, na hora que ela saiu de dentro da casa e chegou no quintal, ela ia perceber que na verdade a errada estava ela e não a vizinha. Percebe como o próprio ato de você ir se predispor a um diálogo, numa possível desencontro de opiniões, este fato por si só já é um ato positivo. Porque você se predispõe a olhar a situação com outros olhos e este ato já te faz, de repente, enxergar uma nova verdade ou uma outra possibilidade, diferente daquela que você julgava ser a correta. Se ela tivesse tido um ato de construtivo, em vez de ficar sentada reclamando, xingando e julgando e falando mal da vizinha, se ela tivesse tido um ato construtivo de levantar e falar, eu vou lá ajudar ela, ver se ela precisa de ajuda, se eu posso ensinar ela, de repente, a lavar o lençol para ficar branquinho, de repente ela não saiba, eu vou lá. Se ela tivesse tido esse ato, ela ia perceber que a errada, na verdade, era ela. Percebe, minha gente? Percebe a importância do não julgar, do não julgamento? Porque é muito simples a gente falar, não julga. Mas aquela pessoa está errada, eu não consigo não julgar. Tudo bem.
Tua opinião com base nos seus olhos está errado. Tu vai lá conversar com ela. De repente você aprende alguma coisa nova e aí você percebe que você é que está errado. Quando eu falo isso, muita gente fala, opa, imagina eu errado. Às vezes a gente tem um orgulho, né? Imagina, eu estou errado, a vida inteira eu agi assim. Como é que eu posso agora estar errado? As coisas mudam, minha gente. O universo está evoluindo. Todos estamos evoluindo, quer queiramos, quer não queiramos. As coisas mudam. Né? Há não sei quantos mil atrás o pessoal usava gravetinho para fazer fogo. Hoje o pessoal usa um negocinho, você risca ali e o fogo sai. As coisas mudam. Então aquilo que você tinha como verdade, né, que tinha que ser daquela maneira, pode ser que hoje em dia não seja mais. Tá aí no momento de rever alguns conceitos que se arvora como verdade na sua vida. Sempre a gente... Eu acho que a atitude reflexiva, a atitude de autoobservação, a atitude do questionar, ela é positiva. É claro, tudo que é demais é ruim. Né? Eu não questionar nada e eu questionar muito, né, são os dois extremos que não é positivo. Né? O extremo, vamos dizer assim, o que nos traz é muito equilibrado. Né? Então, você ter o hábito da observação e de questionar aquilo que te incomodar. Né? A vizinha está com o lençol sujo. Por exemplo, na história aqui, para a senhora estava incomodando terrivelmente o lençol sujo dela. Para o senhor, ele bateu o olho e falou, tudo bem. Se era a primeira vez que ele olhou, ele falou, tudo bem. Da segunda vez ele já percebeu, opa, mas espera aí, não é a vizinha que está errado, sou eu, opa, deixa eu ficar quieto. Da terceira vez, opa, não, deixa eu resolver essa situação. Percebe? A observação. O quão é positivo o questionar e o observar. Então, uma reflexão possível para, né, o convite para a reflexão de hoje é que a gente possa perceber em nossa vida se a gente não está tendo aí atitudes, né, se arvorando de grandes verdades, julgando e criticando o outro por agir em desacordo daquilo que você acha verdade e sem se dar a oportunidade de se questionar e dialogar com esse outro. Porque muitas vezes, não estou dizendo que você está errado sempre, não é isso que eu quero dizer, não. Meu convite aqui é a reflexão e ao questionamento. Porque às vezes a gente pode estar achando que é o lençol da vizinha que está sujo e na verdade é a nossa janela. Então, na verdade, aquilo que a gente arvora que foi verdade há alguns anos atrás, algum período atrás, neste período agora não é mais verdade, as coisas mudaram. E mudaram sempre, gente, por mais absurdo que possa parecer isso para uns, sempre para melhor, nós estamos evoluindo. Né? Todos nós estamos, a todo momento nós temos novos aprendizados, novas possibilidades. Todo dia, né, a ciência, né, que está aqui, né, no dia a dia, a ciência traz uma novidade, traz uma descoberta nova. Tudo também, gente, depende de onde a gente quer dar atenção. Coisas negativas, sempre vai ter e sempre teve. Mas também tem muita coisa positiva, muita descoberta maravilhosa. Tá vendo? É mais um ponto de questionamento. Porque, né, é a energia do negativo, né? Por que eu fico criticando? Se aquilo me incomoda, por que eu não vou lá questionar e entender? A partir que eu entendo, porque a gente somos seres racionais. A partir do momento que a gente entende aquela situação, fica mais fácil até aceitar. Né? A aceitação ela se torna mais tranquila, porque eu entendo por A mais B o motivo daquela pessoa agir daquela maneira. Posso até não aceitar, mas entendo e respeito. Percebe a importância da gente, do não julgar, mas do não julgar racional, ir em busca dos porquês e dialogar quando se trata de relacionamento entre pessoas. É um convite, minha gente. Como eu sempre digo aqui toda semana, aqui ninguém está querendo dizer a verdade, porque a verdade ela é só uma, a tua, de ninguém mais. Então nós estamos aqui trocando ideias, trocando possibilidades, dando possibilidade de reflexão, porque acho que a reflexão, né, o novo olhar sobre as questões da vida, ela é sempre positiva.
porque é esse novo olhar sobre as questões da vida que nos fez estarmos onde estamos hoje, a termos as facilidades que nós temos hoje em dia, no nosso dia a dia. Porque alguém parou e resolveu, ao invés de criticar, ficar sentado criticando, levantou, foi lá e lavou a janela. Foi lá e resolveu, tomar uma atitude para que as coisas se acertassem. Então, que a gente possa, como reflexão, perceber em nossa vida se estamos julgando através de uma janela suja, e se de repente é só o limpar da janela e as coisas se ajeitam. Só a gente levantar da cadeira e se prontificar ao diálogo e à observação e ao conhecimento, que de repente aquilo que nos incomoda tanto pode se resolver. A gente pode enxergar outros pontos de vista e perceber, e entender e aceitar e resolver aquela situação que nos incomoda em nossa vida. Porque o sofrimento ele não é positivo, não é bom. O sofrimento ele é necessário às vezes sim, porque só através do conhecimento, às vezes, que a gente chega em emoções, em pontos obscuros de nossa essência que a gente não estava conseguindo ter acesso, e através do sofrimento que a gente chega até ele. Mas, como sempre, como diz o ditado, por que ir pela dor se eu posso ir pelo amor? O amor é uma possibilidade do questionamento e de tudo mais, é o amor pela nossa qualidade de vida, o amor pelo próximo e o respeito pelo próximo, o amor e o respeito pelo próximo. Se eu tenho essa atitude com base no amor, então se eu consigo enxergar levar a minha vida, não muito menos na dor e muito mais no amor, com certeza a minha vida será mais serena. O sofrimento e os aspectos positivos que às vezes são necessários na nossa vida vão continuar acontecendo, mas quando a gente está pulsando o amor, as coisas se tornam mais leves. Pulsando o amor racional, equilibrado, a gente consegue enxergar a razão, consegue enxergar de uma maneira mais racional as situações da nossa vida. Então é isso. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a nossa reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um aqui esta noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de energia. Meu muito obrigado. O convite que é feito essa semana, que possamos praticar um ato reflexivo em relação ao nosso ato de julgar. Como convite, possamos levantar de nossas cadeiras e olhar através de nossas janelas, para que possamos perceber se de repente não é a nossa janela que está suja, mas como eu sempre digo, que a gente possa praticar isso com um ato de amor, com a energia do amor, de uma maneira construtiva e harmônica, objetivando sempre a paz e a harmonia do nosso dia a dia. E como eu sempre digo aqui toda semana, que você possa praticar o convite, porque é sempre um convite, de uma maneira tranquila e serena, respeitando o seu ponto de evolução interior, respeitando o seu ponto de evolução emocional e praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz de espírito. Que todos possam receber o lenitivo necessário de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço imensamente a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Obrigada a todos pela participação. Mais uma vez, obrigada a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima reunião. Mais uma vez, obrigada. E está encerrada neste momento a reunião desta noite. Muito obrigada.